Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de ovelhas inglesas. Número 1. Suffolk. O Suffolk é uma raça britânica de ovelhas domésticas. Originou-se no final do século XVIII na área de Bury St Edmunds, em Suffolk, Inglaterra, como resultado de cruzamentos entre ovelhas Norfolk Horse e carneiros Southdown melhorados. É uma raça sem chifres, de feice negra, criada principalmente pela sua carne. Foi exportada para muitos países e está entre as raças de ovelhas mais numerosas do mundo. Os criadores da época buscavam uma ovelha que tivesse tanto a resistência e habilidade materna das ovelhas Norfolk Horse quanto a capacidade de produzir carne de alta qualidade dos carneiros Southdown. O sucesso desse cruzamento resultou na raça Suffolk, que rapidamente se destacou pela sua robustez e eficiência produtiva. Inicialmente, eram conhecidos como Blackfaces ou Southdown Norfolks. O primeiro uso do nome Suffolk para essas ovelhas data de 1797. Em 1810, foi reconhecida como uma raça distinta, mas não foi conhecida pelo nome atual até 1859. Uma sociedade da raça, a English Suffolk Society, foi formada em 1886. Um livro genealógico publicado no ano seguinte registrava cerca de 15.000 ovelhas. No final do século XIX, o Suffolk havia substituído o Oxford Down como principal carneiro terminal usado em ovelhas cruzadas na Escócia. Na década de 1980, o número de animais da raça no Reino Unido havia aumentado para cerca de 500.000 cabeças, mas posteriormente diminuiu. Em 2020, uma população total de 14.266 foi relatada. O Suffolk foi exportado para muitos países, incluindo Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Tchecoslováquia, França, Alemanha, Itália, Quênia, Países Baixos, Nova Zelândia, Portugal, África do Sul, Espanha e Estados Unidos, e se tornou uma das raças de ovelhas mais numerosas do mundo. Os ovinos da raça Suffolk são facilmente reconhecíveis por suas marcantes características físicas. Eles possuem uma cabeça e pernas negras sem lã e sem chifres, enquanto o corpo é coberto por uma lã branca densa e de textura fina. A pele preta da cabeça e das pernas confere a esses animais uma aparência distinta e elegante. Além disso, os Suffolk são conhecidos por seu tamanho relativamente grande e musculatura bem desenvolvida, o que os torna ideais para a produção de carne. A raça Suffolk é amplamente reconhecida por sua capacidade de crescimento rápido e produção de carne de alta qualidade. Os cordeiros Suffolk são conhecidos por seu crescimento vigoroso, alcançando pesos de abate ideais em menos tempo comparado a outras raças. A carne do Suffolk é valorizada por ser magra, macia e saborosa, atributos que a tornam preferida tanto pelos produtores quanto pelos consumidores. Os carneiros Suffolk costumam pesar entre 100 e 160 quilos, enquanto as ovelhas pesam entre 70 e 110 quilos. Sua estrutura corporal robusta e bem proporcionada contribui para uma alta taxa de conversão alimentar, o que significa que eles são eficientes em transformar alimentos em peso corporal, uma característica desejável na produção de carne. Número 2. Eardwick. O Eardwick é uma raça de ovelhas domésticas nativa do Lake District, no noroeste da Inglaterra. O nome Eardwick é derivado do antigo nórdico Eardwick, que significa pastagem de ovelhas. Embora tenha uma baixa capacidade de reprodução e uma qualidade de lã percebida como inferior em comparação com raças comerciais mais comuns, as Eardwick são valorizadas por sua robusta saúde, sua capacidade de viver exclusivamente de forragem e sua tendência a serem territoriais e não se afastarem do terreno difícil das terras altas do Lake District. Estima-se que até 99% de todas as ovelhas Eardwick sejam criadas comercialmente na região central e ocidental do Lake District. Severamente ameaçada pelo surto de febre aftosa em 2001 na Inglaterra e no país de Gales, a raça sobreviveu devido à intenção de preservar este animal único como uma parte crucial da agricultura tradicional do Lake District. Ainda em número muito inferior ao das raças comerciais, as Eardwick sobrevivem principalmente devido aos subsídios agrícolas. A palavra raiz do nome da raça, Eardwick, pastagem de ovelhas, é registrada em documentos que datam do século XII. A origem da raça em si é desconhecida, mas a teoria mais comum é que os ancestrais das ovelhas Eardwick foram introduzidos pelos primeiros colonos nórdicos. Segundo essa teoria, a raça foi trazida para a região entre os séculos X e X durante as invasões vikings da Inglaterra Ocidental. Embora uma lenda local sugira que ela veio de um navio naufragado da Armada Espanhola, parece que a Eardwick já era uma raça importante no Lake District no final do século XII.
No final do século XX, a criação de Herdviks tornou-se economicamente inviável sem apoio externo. Os preços de mercado aberto para lã de Herdvik às vezes caem para tão baixo quanto 1 centavo por quilograma, que é aproximadamente o peso da lã de uma única ovelha. Sem garantias monetárias diretas para os preços da lã do National Trust, custa na verdade aos fazendeiros uma quantia consideravelmente maior de dinheiro para tosquiar suas Herdviks do que recebem em compensação. A maioria dos fazendeiros costumava queimar suas lãs como produtos de resíduos. O Trust agora atua como um comerciante de lã, podendo assim negociar preços melhores diretamente com a British Wool Marketing Board e operar uma marca registrada da lã Herdvik. A maioria dos fazendeiros sobrevive através da venda de cordeiros, bem como de subsídios agrícolas do National Trust e da União Europeia. Os fazendeiros do Lake District em particular recebem subsídios por operar em uma área menos favorecida designada pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Inglaterra. Aqueles que concordam em manter suas terras de acordo com práticas agrícolas sustentáveis também recebem subsídios adicionais. As Herdviks são uma raça de duplo propósito, produzindo cordeiros e carneiros com sabor forte e uma lã grossa e cinza. A raça de maturação lenta é uma das mais resistentes de todas as raças de ovelhas de montanha britânicas, suportando o frio e a chuva incessante do Lake District a alturas superiores a 1.000 metros. A maioria das Herdviks passa o inverno nas colinas, de aproximadamente dezembro a abril. Elas normalmente são deixadas para pastar livremente nas encostas, sem alimentação adicional, mas cada ovelha tende a permanecer em seu local, a mesma pequena área da colina. Devido às condições difíceis nas colinas, as perdas de cordeiros podem ser de até 25%. Essa capacidade de prosperar sem assistência é parte da razão pela qual os fazendeiros de montanha valorizam tanto as Herdviks em comparação com raças de terras baixas de produção muito maior. Os cordeiros Herdvik nascem pretos e, após um ano, clareiam para uma cor marrom escura. Após a primeira tosa, sua lã clareia ainda mais para a cinza. Os carneiros têm chifres e as ovelhas não têm chifres. Os carneiros Herdvik pesam entre 65 e 75 quilos, enquanto as ovelhas pesam entre 35 e 45 quilos. Número 3. Suedale. Suedale é uma raça de ovelhas domésticas nomeada em homenagem ao Vale de Suedale em Yorkshire, Inglaterra. Elas são encontradas em áreas montanhosas de toda a Grã-Bretanha, especialmente em Yorkshire Dales, em County Durham, e em torno das colinas Pennine de Cumbria. As ovelhas Suedale são conhecidas por sua lã branca, chifres enrolados e manchas brancas ao redor do nariz e dos olhos. Elas são usadas para a produção de cordeiro carneiro, para a criação da ovelha North of England Mule, e como animais de reprodução de pedigree. Juntamente com as ovelhas Rolf-Fel, Herdvik Dalesbred, elas são uma das 4 variações associadas ao English Lake District. Bem adaptadas às regiões expostas onde vivem predominantemente, as Suedale são muito resistentes, possuem um pelo espesso, são robustas e corajosas. As fêmeas são excelentes mães, conhecidas por criarem bem os cordeiros mesmo em condições adversas. Elas são de porte médio, com faces negras marcadas com branco brilhante ao redor do nariz e dos olhos. Tanto os machos quanto as fêmeas têm chifres enrolados, sendo os dos machos significativamente maiores. Suas pelagens são espessas e muito ásperas, consideradas uniformemente brancas ou quase brancas. A lã que produzem, embora durável e resistente, vale muito pouco, com o British Wool Marketing Board pagando aproximadamente 40 centavos por quilo de lã. O velo e a fibra comercializados podem conter hemp que não é branco, o que faz com que alguns fios e fibras preparadas das Suedale sejam cinza. As ovelhas também são conhecidas pela carne de cordeiro e carneiro, que é tenra e saborosa. As Suedales estão relacionadas com as ovelhas Scottish Blackface e Rolf-Fel, ambas também predominantes em locais elevados no Reino Unido e notáveis por sua capacidade de prosperar em locais expostos. Embora as origens específicas da raça sejam desconhecidas, um ancestral não indígena e exótico para as Suedale foi considerado por John Naismith e Charles Findlater no século XVIII. Publicado em 1796, Naismith opinou que a origem das raças de faces negras das terras altas era impossível de rastrear. Robert Trow Smith, em seu livro A History of British Livestock Husbandry, de 1700 a 1900, sugeriu que a família Suedale e Scottish Blackface poderia ter como raiz o argali. Esta ligação entre as ovelhas domésticas e o argali selvagem foi posteriormente considerada insustentável devido à diferença significativa na composição genética e no número de cromossomos. Antes que as Suedales,
Scottish Blackface e Rothfell emergissem como raças distintas. Sua precursora no século XVII era Linton, nomeada a partir do mercado de West Linton em Pibbleshire, especializado na venda das robustas Lintons para a agricultura nas terras altas da Escócia e outras áreas elevadas. No início do século XVIII, o mercado é registrado como tendo vendido mais de 9.000 ovelhas em um único dia, números que certamente ajudaram a estabelecer a raça firmemente em áreas elevadas. A Swaledale Sheep Breeders Association foi fundada em 1919 e originalmente consistia de fazendeiros que viviam dentro de um raio de 7 milhas do Tunhill Inn, nos pântanos de North Yorkshire. A associação é um ponto de organização ativa para vendas, exposições, criação e produtos Swaledale. Existem aproximadamente 1.200 rebanhos de ovelhas Swaledales de pedigree no Reino Unido. Sendo uma raça resistente, os fazendeiros podem criar seus rebanhos de Swaledale em locais remotos e expostos, geralmente sem precisar fornecer acomodação interna. As ovelhas produzem carneiro e lã comercialmente viáveis. A carne de carneiro Swaledale tem bom sabor e maciez. A cor e a aspereza da lã impedem que a lã Swaledale atinja preços elevados, mas suas propriedades fortes e duráveis a tornam adequada para carpetes, tapetes e isolamento. No entanto, a lã também é usada para fiação e tricô de roupas, embora em menor escala em comparação com seus outros usos. Uma raça comercialmente bem-sucedida, o North of England Mull, foi produzida a partir das ovelhas Swaledale, cruzando com Blue-Faced Leicesters. A prole desse cruzamento agora é uma das ovelhas de terras baixas mais prolíficas. Os carneiros Swaledale pesam entre 80 e 100 quilos, enquanto as ovelhas pesam entre 50 e 60 quilos. Número 4. Hampshire Down. A Hampshire Down ou Hampshire é uma raça britânica de ovelhas. Ela surgiu por volta de 1829 a partir do cruzamento de South Downs com as raças Old Hampshire, Wiltshire Horse e Berkshire Knot, todas ovelhas de cara branca com chifres, nativas da faixa de terra aberta e ondulada conhecida como Hampshire Downs. É muito utilizada como reprodutor terminal. John Trinan, um fazendeiro de Hampshire, cruzou seu rebanho de Hampshire com carneiros Cotswold por volta de 1829. Os carneiros resultantes do cruzamento eram animais compactos e robustos, e a partir de 1835 foram vendidos para 6 ou mais dos primeiros rebanhos de pedigree Hampshire Down reconhecidos no Reino Unido. Um rebanho importante foi mantido no Donton Agricultural College no final do século XIX. Os South Downs tinham pernas longas, castanho escuras ou pretas, amadureciam cedo, produziam a melhor carne de carneiro e uma lã de qualidade média fina. O Hampshire original era maior, mais grosso, mas mais resistente, amadurecia mais lentamente, tinha carne inferior e uma lã mais longa, mas mais grossa. O South Down sempre foi notável por sua capacidade de transmitir suas características especiais à sua progênie quando cruzado com outras raças, e assim logo imprimiu suas próprias características à progênie do Hampshire. Os chifres da raça original desapareceram, o rosto e as pernas se tornaram escuras, a estrutura ficou mais compacta, os ossos menores, as costas mais largas e retas, as pernas mais curtas e a carne e a lã de melhor qualidade, enquanto a resistência superior e o maior tamanho, assim como a grande cabeça e o nariz romano da antiga raça, ainda permanecem. Os Hampshires da década de 1890 amadureciam cedo e engordavam facilmente. Eles produziam de 6 a 7 libras de lã, adequada para a penteação, que era mais longa que a lã South Down, mas menos fina. A carne resultante tinha uma proporção desejável de gordura e carne magra, era suculenta e de sabor fino, os cordeiros eram grandes e geralmente nasciam cedo e eram alimentados para o mercado. Na verdade, o Hampshire pode ser considerado um South Down maior, um pouco mais grosso e mais resistente. A raça foi ocasionalmente cruzada com Cotswolds, produzindo uma lã mais valiosa para fabricantes de lã penteada do que a pura Cotswold. Além do South Down, o Hampshire provavelmente tem um pouco de sangue Cotswold em sua composição. Consideráveis importações da raça foram feitas para os Estados Unidos no século XVIII, mas ela não se tornou tão popular quanto o South Down e algumas outras raças inglesas. Carneiros adultos devem pesar 136 kg ou mais, e ovelhas adultas devem pesar 91 kg ou mais em condição de reprodução. Ovelhas adultas produzem em média 2,7 a 4,5 kg de lã. Número 5. Wiltshire Horn. A Wiltshire Horn é uma raça de ovelhas domésticas originária de Wiltshire, no sul da Inglaterra, criada para a produção de carne.
A raça é incomum entre as raças nativas britânicas, pois apresenta a característica peculiar de mudar naturalmente seu pelo curto e sua pelagem na primavera, eliminando a necessidade de tosquia. Elas são boas mães e têm alta fertilidade. Até o século XVIII, a Wiltshire Horn era uma das raças de ovelhas predominantes no sul da Inglaterra. Durante centenas de anos, desempenhou uma função clara nos solos calcários finos das Wiltshire Downs, exigindo pouco abrigo contra os elementos e fornecendo esterco e urina para fertilizar as terras de cultivo de trigo. Ao mesmo tempo, oferecia uma fonte de carne de qualidade de fácil manejo, mas o aumento do preço da lã e a tendência geral de afastamento das ovelhas com chifres fizeram com que a raça sofresse um declínio dramático ao longo dos séculos XIX e XX. A raça estava quase extinta no início dos anos 1900. Em 1923, na tentativa de salvar a raça, foi formada a Wiltshire Horn Breed Society. No início dos anos 1980, havia 45 rebanhos registrados no Reino Unido, mas a edição de 2009 do Livro de Registros da Wiltshire Horn Sheep Society reconhece quase 300 rebanhos. A Wiltshire Horn é uma das raças fundadoras das raças Cattadin, Untipol e Easycare, bem como da raça Hampshire junto com a Southdown e a Berkshire Knot. Até o século XX, a raça era comercializada principalmente em eventos locais, como a Westbury e Hill Fair. Não sendo mais uma raça rara, a Wiltshire Horn está provando seu valor para 3 grupos específicos de produtores. O produtor de pequena escala que busca agregar valor com carne de qualidade, naturalmente criada e de sabor pleno. O grande operador comercial que pode aproveitar a genética da Wiltshire Horn para criar híbridos que perdem a lã, liberando-se assim da despesa e do incômodo da tosquia anual. O pequeno proprietário entusiasta que valoriza a raça pela sua carne, sua conformação de fácil manejo e seus atributos de baixa manutenção e sem necessidade de tosquia. Machos e fêmeas têm chifres. Os chifres dos carneiros crescem em um espiral completo a cada ano até a maturidade. Ambos os sexos são brancos, com ocasionais manchas pretas no subpelo. Esta é uma raça de pelo, que cresce uma pelagem espessa e grossa no inverno e a perde no verão. Os carneiros pesam cerca de 110 kg e as ovelhas 68 kg.